Olha, muito embora a gente reforce os cuidados, especialmente para os idosos, e hoje eu comentava com o Bives antes de entrar no programa, que eu estive no supermercado, os idosos estavam lotados e os idosos ali, como se nada tivesse acontecendo. Bom, mas também nós temos que ter cuidado com as crianças, que merecem a nossa atenção, pois podem contrair a doença. Nós já temos casos de crianças que perderam a vida. E para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos com o chefe do serviço de pediatria do Hospital Moinhos de Vento, o doutor João Krauser, que nos fala mais sobre os cuidados em relação às crianças. Boa noite, doutor João Krauser, obrigado por nos atender. Olha, doutor, nós falamos aqui várias vezes, o senhor recomenda total isolamento para as crianças também, assim como a gente vem alertando para os idosos? Boa noite, Bogado. Boa noite, Bives. Sim, infelizmente, essa doença que veio de forma tão avassaladora e nesse momento, assim, com um foco principal nos idosos, mas a gente, de forma alguma, pode deixar de prestar atenção nas crianças. Assim, sabiamente, as medidas de isolamento social foram estabelecidas, incluindo a retirada das aulas, o cancelamento das aulas que o nosso governador proporcionou aí, as faculdades, as escolinhas, as escolas de ensino médio, todas as escolas fechadas. Isso certamente é uma forma de conduzir adequadamente para que essas crianças, além de diminuir o contato entre elas e ficarem mais frequentemente doentes, não só das doenças sazonais, mas agora principalmente pelo Covid-19, que ainda é uma doença obscura para todos, né? A gente está vendo o quanto ela tem morbidade, o quanto ela tem gravidade, mas a gente ainda não sabe exatamente tudo sobre essa doença. Não tenha dúvida, doutor. Inclusive porque as crianças, se tiverem alguma doença, alguma coisa que possa efetivamente deixá-las debilitadas com a sua imunidade, com certeza ficarão no grupo de risco. Bibi, você tem uma pergunta para o doutor? Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Bives. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho dessa triste doença, o Covid-19. A gente tem batido tanto na tecla que os idosos estão no grupo de risco, mas e as crianças? Como é que a gente deve interpretar? As crianças teriam algum risco maior de contrair a doença, assim como os idosos? Se sim, por quê? Sim. As crianças podem contrair a doença, talvez não com a mesma magnitude e com a mesma manifestação clínica que os idosos vêm apresentando. Mas as crianças, uma boa parte das crianças apresentam fatores de risco, apresentam comorbidades, e essas crianças, sim, serão alvo de um risco de uma doença mais grave, né? E além da doença em si que a criança pode apresentar, ela é um grande vetor, né? Então, a criança que adquire doença, ela funciona como vetor para os demais membros da família. Então, esse já é um grande motivo que as crianças devem ser mais cuidadas. Então, aquele convívio com avós, que tanto a mídia está falando, que está se evitando a reportagem anterior a respeito da Páscoa, então, o momento família. Então, não tem como as coisas continuarem dessa forma durante esse período de contágio dessa doença. Doutor João, nós tivemos casos de óbito de bebês no Brasil, especialmente de recém-nascidos. No caso de gestantes ou mães de recém-nascidos, os cuidados devem ser redobrados nesse período, doutor? Sim, tem vários trabalhos já sendo feitos ou publicados a respeito de cuidados entre as gestantes. E diferente do H1N1 que a gente teve em 2009, que a gestante era um grupo de risco, inclusive elas eram afastadas do trabalho rapidamente nesse período. Nesse grupo não tá mostrando assim um grande risco para as gestantes, mas também está se tomando cuidado de afastá-las, porque, como eu falei, a gente ainda não sabe tudo da doença e já teve óbito de recém-nascido, que não ficou certo ainda se óbito a criança adquiriu pós-nascimento, foi durante a gestação, isso não está bem determinado ainda, né? Mas as gestantes também deverão fazer parte desse grupo de resguardo, não tem dúvida disso. Doutor, agora há pouco o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria responsável pelos indígenas no Brasil,
anunciou a morte de um, vamos dizer assim, um adolescente, tá? Ele é menor de idade, tem 15 anos. As crianças maiores, elas devem, né? Vamos botar assim, crianças maiores de 10 a 12 anos, eles devem estar atentos para quais sintomas essas crianças, por exemplo, esses adolescentes podem apresentar que levem a crer que pode ser o Covid-19. Bom, os sintomas são semelhantes, é um sintoma de dor de garganta, tosse, coriza não é tão frequente, mais uma tosse seca, e falta de ar é uma queixa bastante frequente. Nessa faixa etária que estás comentando aí, Vives, a respeito dos adolescentes, é uma faixa etária onde eles ficam, não vou dizer largados, mas a vigilância sobre eles, do ponto de vista clínico, acaba diminuindo, porque o número de doenças que eles têm vai reduzindo, então a procura a médico vai reduzindo. Então, nesse período, nesse período de contaminação, nesse período de Covid-19, sim, os pais têm que ficar atentos, sintomas gripais, sintomas de resfriado, tosse, falta de ar, dores abdominais, diarreia pode estar associada em uma percentagem de casos associados ao Covid-19. Então, esses sintomas, sim, devem ser observados e ficar bastante atento aos adolescentes. Doutor, nós temos uma pergunta interessante que a nossa diretora Maressa está nos fazendo aqui, que é o seguinte: caso o pai, doutor, tenha o Covid-19, qual deve ser o procedimento em relação às crianças, adolescentes? Isolamento, o isolamento social. Isso pode ser um tanto quanto difícil, né? Dependendo do local em que se mora, mas o ideal é que quando um membro da família esteja acometido com a doença, com o diagnóstico estabelecido, é que ele não deva entrar em contato com os outros membros da família. Então, ele deveria ficar isolado em uma peça específica da casa, que eu sei que na nossa realidade, por vezes, isso é impossível de ser feito, mas é isso, é manter o distanciamento da mesma forma que se faz com outros membros da família. Certo. Doutor, a nossa última pergunta, já lhe agradecendo, nós estamos falando com o doutor João Krauser, que é o chefe da pediatria do Hospital Moinhos de Vento. Estamos na Semana Santa, Páscoa, chocolate está liberado para a criançada, doutor? Chocolate está liberado, sim. Também não podemos proibir tudo, né? Exato. Chocolate está liberado. Tá bom, doutor João Krauser, muito obrigado por nos atender. A gente está muito feliz de o senhor esclarecer, principalmente para as crianças, né? Qual o procedimento adequado com as crianças. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, um abraço.